Muito bem, nosso tema de hoje vai ser a oração. A partir da página 23, se trata do tema da oração. Nossa fonte principal aqui vai ser o catecismo da igreja, mas também Jacques Philippe, que escreve 2 livros muito bons sobre a oração, que deles aprender a orar para aprender a amar. Tudo isso está na bibliografia também ao final do... vocês ainda não têm essas páginas da bibliografia, mas já vai chegar. De todas maneiras, eu vou ir recomendando os livros conforme nós vamos precisando deles. Por enquanto, ainda não entre em Jacques Philippe, contente-se com o catecismo. No índice mesmo do catecismo vai vir aí os números do catecismo que trata da oração, mas aqui nós já vamos fazer um supra-sumo. E também Romano Guardini, quando trata o tema da oração, um grande teólogo que ele também aprofunda nesse tema. O que é a oração? O que é a oração para vocês? É um momento ali que você cria intimidade com Deus e conversa com Ele. Conversação de intimidade com Deus, muito bem. A oração, para mim, eu acho que é o momento mais íntimo da criatura com o Criador, no caso. Esse, não só a intimidade, vai. Boa. Mary? Para mim, a oração seria um momento de relação mais direta com Deus. Muito bom. Essa relação, ela começa sendo uma relação mais de amizade, uma amizade mais superficial, muitas vezes interesseira, no qual nós estamos necessitando de coisas, então nós pedimos para Deus. Mas pouco a pouco Deus vai conquistando o nosso coração. De tal maneira que essa relação passa a ser muito mais próxima a uma relação de um namoro, que depois leva a um noivado, que depois deve levar a um matrimônio espiritual. De fato, esse é o caminho da vida espiritual. Então, é uma relação de intimidade, não é só uma questão de um diálogo. A oração é a forma de conexão com Deus, é a forma de dialogar com Deus, é a forma de falar com Deus. É tudo isso. Só que é muito mais do que isso. Porque o primeiro interessado nisso é Deus. Qualquer pessoa que pensa em rezar, Deus já está atuando aí. Qualquer pessoa que pensa em Deus, Deus já está pensando nele. De fato, Deus está sempre pensando em nós. Mas o fato da pessoa começar a ter algum tipo de desejo de Deus, ela pode até pensar que parte dela. Puxa, vamos supor uma pessoa que está pensando em se converter porque teve uma experiência forte, daí pensa em Deus. Pois talvez eu até vou rezar, nem sei como rezar, vou procurar lá uma... Ela pensa que está fazendo um benefício para Deus, um favor para Deus. Pois não. Deus já veio ao encontro dessa pessoa. Deus já está aí. Então, quando se pensa em oração, a prioridade absoluta é de Deus. É Ele que começa a tocar o nosso coração. Aqui vão algumas frases interessantes, de santos. Santa Teresinha, nossa preferida. A oração é um impulso do coração. Um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. É algo que vem de dentro. Não é tanto algo intelectual. Também, mas é algo que vem do coração. São João Damasceno diz que é a elevação da alma a Deus. O pedido a Deus dos bens convenientes. No Yucat disse: estamos em oração quando o nosso coração se dirige a Deus
quando uma pessoa ora, entra numa relação viva com Deus. Yucat número 469. Tudo isso está lá na apostila. Né? E pois eu começo praticamente o tema falando do encontro que teve o Samuel, antes de ser profeta, com Deus. Samuel, ele era filho de uma família estéril. Como assim? Era estéril? Como é que ele foi filho? Pois é isso mesmo. A mãe dele foi ao templo e pediu a Deus esse milagre e Deus lhe concedeu. E ela tinha prometido a Deus que, se ela tivesse um filho, ela ia consagrá-lo ao Senhor. E assim o fez. Apenas o menino já conseguia caminhar, andar, foi desmamado, etc. Já levou ele ao templo. Eu acho que tinha 5 ou 6 anos o pequeno Samuel, quando foi entregue ao Senhor, ao sumo sacerdote Eli. Isso sim que é vocação. 6 anos, 5 anos, aí já estava. Pois é, ele estava lá no templo, o molequinho Eli era o sumo sacerdote, já estava muito velho e já estava cego. Né? E então eles foram dormir e Deus chamou Samuel. Samuel, Samuel. Né? E Samuel nunca tinha escutado a voz de Deus. Então foi correndo lá pensando que era Eli que estava chamando. Aqui estou! Né? Acordou o coitado do Eli que estava lá num sono tranquilo. E olhando, que? O senhor me chamou, aqui estou. Não chamei não, moleque. Vai dormir. Daí volta o Samuel para lá. Ele está pegando no sono, daí Deus chama de novo. Samuel! Levanta, sai correndo, vai lá, acorda ali de novo. Aqui estou, o senhor me chamou. Eu não te chamei, moleque, já te falei, vai dormir. Lá vai Samuel. Pela terceira vez, Deus chama Samuel. Se levanta o menino e vai de novo lá com ele. Aqui estou, o senhor me chamou. Ele quase morre do coração, coitado, de susto. E aí ele percebeu, é o Senhor. É porque Samuel nunca escutou a voz do Senhor, então não sabe. E aí disse para ele, olha, a próxima vez que você escutar, responda, eis-me aqui, Senhor, que o teu servo escuta. Assim começou as relações místicas de Samuel, que se transformou num grande profeta Samuel, que deu início ao reino de Israel. Israel ainda era as 12 tribos, mas foi ele o profeta que depois coroou, em primeiro lugar, ao rei Saul, e depois ao rei Davi, e assim começa a dinastia. E Davi seria aquele do qual viria um descendente, que seria o Messias, o Senhor. Adivinha o nome dele? Esse mesmo, Jesus Cristo. Pois é, assim foi a vocação de Samuel, uma relação de amor que começou ali. Depois essa relação foi crescendo de tal maneira que Samuel tinha muita intimidade com Deus. Quando Deus falou para Samuel que ele tinha que ungir a Davi como rei, Samuel começa a argumentar com ele. É muito engraçado isso. Porque Deus disse, olha, vai lá para a casa de Jessé, porque eu escolhi um rei no lugar de Saul. E Samuel fala, o senhor está louco? Eu vou para lá e Saul vai me matar, porque sabe que eu vou querer ungir outro como rei. Imagina a argumentação, como se Deus não soubesse, né? Pode ir tranquilo, Samuel, não vai te acontecer nada. Chega lá na casa e então o Jessé tem um montão de filhos. Disse, meu Deus, como é que eu vou saber quem é o ungido, o escolhido aqui por Deus? Jessé, manda vir o primeiro. Vem o primeiro e Samuel, no seu pensamento, diz, é esse, olha só, alto, fortão, bonitão, tal. Seguramente Deus escolheu esse daí. Né? Tudo isso no seu pensamento, né? E Deus fala para ele, pô, Samuel, você não entende nada mesmo. Hein? Você olha com olhos humanos. Você não tem a minha visão. Não é esse daí, não. Manda vir o outro. E assim vai vindo todos. E já passaram quase todos os filhos, 7 filhos, 8 filhos, não sei quantos eram.
E pois Samuel disse, oh, não é nenhum desses, Jessé. Pelo amor de Deus, eu te mostrei todo mundo. Não tem mais ninguém? Ah, tem sim, tem o mais novo, que está lá no campo com as ovelhas. Ah, então manda chamar, porque a gente não vamos almoçar enquanto ele não chegar. Olha, a motivação foi muito boa. Então, sai correndo para chamar o Davi. Davi, estão te chamando. Vem rápido que a gente está morrendo de fome. Sai correndo, chega o molequinho Davi. Era um menino ainda. E Deus falou, é esse. Olha que impressão, né? Todos os outros fortes já, homens e homens de armas e tal. E Deus escolhe aquele lá que era o pastorzinho, né? Aquele que parecia que não valia nada. Mas Deus sabia o coração que tinha Davi. Tudo isso para falar que a oração é uma relação de coração. Não é só da mente. É claro que implica a mente, mas é uma relação do coração, do qual Deus é o protagonista. Esse é o aspecto principal. Deus é o protagonista da oração, não somos nós. Por mais que muitas vezes pareça que a iniciativa é nossa, sempre Deus primeiro tocou o nosso coração. Cada oração é uma resposta a um incentivo de Deus. Se eu decido não rezar, eu estou dizendo não a Deus, mas Ele já tocou de alguma maneira o meu coração. Vamos ver quais são as formas de oração. Então, essas formas de oração nós podemos encontrar no Catecismo a partir do número 2626. Então, no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 2626, nós encontramos a explicação dessas formas de oração. Então, as formas de oração são basicamente 4. A primeira, a oração de bênção e adoração. Nós juntamos as duas, porque elas se complementam. A oração de bênção e adoração. No Deuteronômio 6, versículos 4 e 5, nós vemos o primeiro mandamento da lei de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4 e 5. Só Deus é Deus. Existem outros deuses, mas com D minúsculo, porque nós endeusamos as coisas, né? No Antigo Testamento eram estátuas, né? O deus Osíris, né? Palas Ateneia, Zeus, e seja lá que outros deuses existiam, que não eram deuses, né? Hoje em dia nós não temos isso, né? Dificilmente você vai encontrar alguém que está adorando a Zeus, né? Mas nós adoramos às vezes a nós mesmos, às vezes ao dinheiro, que esse sim tem muitos adoradores, nossa, muitos mesmo. Ao poder, à glória, ao esporte, às vezes endeusamos o esporte, às vezes o corpo, né? Endeusamos o nosso próprio corpo. Mas Deus é um só. Só Deus é Deus. Esse mandamento, ele nos revela isso. Então, reconhecer que Deus é a oração de adoração. A adoração é quando nós reconhecemos a Deus como Deus. Deus, ele nos abençoa. A bênção quer dizer a benevolência de Deus. Então, adoração e bênção estão juntos, né? Reconhecer que Deus é reconhecer que Deus é benevolente. Que Deus é bom e nos quer bem. Então, a adoração, ela é isso, né? Reconhecimento de que Deus é Deus. E a bênção é a própria benevolência de Deus em nós. Deus, ele não precisa nem da nossa adoração,
nem da nossa bênção, ou seja, da nossa benevolência a Ele. Ele sabe que isso é um benefício para nós, é um benefício nosso poder adorar a Deus. Quem ganha com a adoração somos nós, não é Deus. Às vezes nós pensamos que com a oração nós estamos fazendo um bem a Deus. Nós não podemos acrescentar nada a Deus que Ele não tenha já, porque Deus é perfeito. Então, Ele não precisa da nossa adoração, porque isso não lhe acrescenta nada. Quem precisa da adoração somos nós. Ao reconhecer que Deus é Deus, nós estamos reconhecendo qual é o objetivo da nossa natureza, a união com Deus. Nós fomos criados para estar com Deus, aqui e na eternidade. Queria comentar alguma coisa mais sobre a adoração, porque isso é muito bom. Na adoração, nós podemos adorar a Deus em espírito e verdade, ou seja, em qualquer lugar que nós estivermos, essa elevação do nosso pensamento a Deus e reconhecer que Ele é Deus, e estar extasiado na sua companhia. Mas qual é o melhor lugar para adorar a Deus? Em frente ao Santíssimo Sacramento. Exatamente, em frente ao Santíssimo Sacramento, em frente da Eucaristia, porque Deus está aí. Então, quando nós estamos diante de Jesus na Eucaristia, nós estamos diante do sol eucarístico, estamos diante de Deus em pessoa. É claro que os nossos olhos não conseguem ver isso, não conseguem ver a sua glória, nossos sentimentos internos não conseguem perceber a presença de Deus, infelizmente, Mas Ele está aí, é o melhor lugar para adorar a Deus. Então, adorar também é fazer companhia a Deus. Querer estar com Ele simplesmente pelo fato de estar. De estar. Estar ao seu lado. Que Ele desfrute da minha companhia. Caramba, como é que Deus pode gostar da minha companhia? Sendo que Ele é Deus e eu sou a pulga do cachorro do malvado. Sei lá. Não sou nada. Sou a poeira que escapou de cima do armário, aquela que ninguém quer. Pois é, ainda assim, Deus quer a nossa companhia. Que coisa mais extraordinária isso! Pois é, isso é adorar. Adorar. Admitir que Deus gosta da nossa companhia. Que Deus sente falta da nossa companhia, estar com Ele. Esse tempo de exclusividade, no qual eu não quero tirar nenhum proveito próprio. É tudo para Ele. A adoração nesse sentido se assemelha muito a uma vela. A vela se consome para dar luz. Nós nos consumimos para estar na presença de Deus. Mas, na verdade, Ele nos está alimentando. Então, parece que nós estamos perdendo tempo. A adoração parece que é a maior perda de tempo que existe na face da terra. Uma pessoa na frente de um pãozinho. Isso é para um ateu ou uma pessoa que não tem fé olhando de fora, O que você está fazendo aí, olhando para esse negócio redondo aí na sua frente? Você não está fazendo nada, você não está falando, você não está escutando, você não está aprendendo, você não está estudando, você não está dando resultados. Você está perdendo tempo. Aos olhos do mundo. Aos olhos de Deus, você está fazendo a maior obra da humanidade. Você está completamente à disposição de Deus. A adoração é se colocar à disposição. É a resposta que Eli disse para Samuel dizer para Deus. Quando Deus te chamar, diga-lhe, aqui estou. Aqui estou. Aqui estou.
E talvez Deus não queira nada mais do que você esteja aí. Estar. Adoração também é morrer para si mesmo. Reconhecer que Deus é reconhecer que nós não somos nada. Basta que Deus parasse de pensar em nós, nós deixaríamos de existir. Já pensou nisso? Deus pensa nisso o tempo todo, por isso você continua existindo. Olha, isso também é muito bonito, quer dizer que cada segundo da minha existência, Deus está pensando em mim. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta de que Deus está pensando em mim. Tem coisa que consola mais o coração de uma pessoa quando você sabe que a pessoa amada está pensando em você? Pois é, Deus pensa em você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 12 meses por ano. Sempre está pensando em você. Então, adorar é você morrer para si mesmo. Eu disse, tudo para Ele. Então. Ele é, eu não sou. Eu me entrego. Ele é quem vale. Enfim, vamos parar por aqui, porque ainda tem outras coisas sobre a adoração, mas nós precisamos continuar com o nosso tema. Esse tema da adoração é um dos temas principais, ou talvez o principal tema do caminho da santidade. Qualquer pessoa que tem desejo de crescer na vida espiritual, de crescer em intimidade com Deus, ou seja, de ser santo, necessita colocar a adoração em primeiro lugar na sua vida. Porque é aí onde Deus vai fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Tudo aquilo que não está ao nosso alcance. E nós não temos forças. Por exemplo, a cruz. Né? Quem tem forças para carregar a cruz? Só Deus mesmo para nos ajudar a levar a cruz. Só Deus mesmo para nos ajudar a enfrentar o sofrimento, a vida cotidiana, a normalidade da vida, né? A tardança da eternidade. Então, aí, a adoração. Esse é o primeiro tipo, a primeira forma de oração, a adoração. Segunda, essa todo mundo conhece, é a súplica. Súplica. Oração de súplica é a oração na qual nós pedimos. Oração de petição. Salmo 120. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o auxílio? O auxílio me vem do Senhor que fez o céu e a terra. A oração de súplica. Quantas vezes a nossa súplica não é de uma coisa concreta? Nós simplesmente levantamos o nosso olhar em súplica. É uma atitude. Uma atitude. Eu necessito de Deus. Eu necessito da companhia de Deus. Aí vocês vão encontrar o texto de Mateus 7 sobre a oração. Texto precioso, maravilhoso. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que o pedirem. Não quer dizer que Deus vai nos dar exatamente o que nós pedimos. Né? Ele sabe o que é melhor para nós e quando. Né? Mas nós, como filhos, temos plena liberdade de abrir o nosso coração. A súplica também implica a humildade, né? Porque só pode suplicar quem é humilde, ou quem está tentando ser, né?
que muitas vezes é o nosso caso. Nós estamos suplicando, quer dizer, Senhor, eu necessito de Ti, eu não sou autossuficiente, eu não posso responder por mim mesmo. Então, segunda forma, a súplica. Beleza? Terceira, a intercessão, também muito conhecida por vocês, né? No qual nós podemos pedir por outras pessoas. Por que será que Deus gosta que nós intercedamos pelos outros? O que vocês acham? Por que será? Não, nenhuma ideia. Nada, nadinha? Eu acho que seria, porque é uma maneira de demonstrar o amor, né, pela outra pessoa, porque você não está orando por você está orando para outra pessoa, é uma forma de você demonstrar amor. Exatamente. Deus, Ele quer que nós cresçamos na caridade. Na caridade. Então, Ele mesmo poderia fazer as coisas por si mesmo. Mas Ele quer que nós possamos crescer no exercício da caridade, né? Lembre-se, quando nós falamos do organismo sobrenatural, que ele não cresce por si mesmo, nós precisamos exercitá-lo, se lembram disso? Então, a caridade é uma das virtudes teologais, e ela necessita ser exercitada para crescer. Deus nos concede, né? É uma virtude infusa, mas nós necessitamos exercitar. E tem coisa melhor do que interceder pelos demais? Olha só que coisa mais maravilhosa. Você coloca o seu coração ao serviço dos demais, né? Então você toma diante de Deus o partido dessas pessoas, ajudando-as, né? Quantas vezes nós não podemos fazer coisas materiais, né? Ou nem sequer coisas espirituais pelas pessoas, né? Não está ao nosso alcance. Talvez a oração valha muito mais. E eu até me atreveria a dizer mais. A oração sempre vale muito mais. É óbvio que não se tira a ação concreta de caridade, que muitas vezes Deus mesmo nos está inspirando, né? Uma ação de ajudar uma pessoa que está em dificuldades, visitá-la, dar-lhe comer, todas as obras de misericórdia que aparecem no Evangelho, né? Mas certamente a intercessão tem um valor fundamental. Por quê? Porque Deus mesmo nos ensinou a fazer isso, né? Aqui vemos várias formas do Evangelho no qual Deus ele elogia, né? Essa oração de intercessão. Interceder é pedir pelos demais. Você na sua oração pede ou coisas materiais concretas ou pede pelo bem dessa pessoa, confiando que Deus sabe o que é melhor para ela, né? Quanto mais o seu coração está implicado nessa oração de intercessão, mais valor ela tem, né? Não é uma simples intercessão qualquer. Mas a simples intercessão qualquer também tem seu valor, né? Não sei se vocês conhecem a história de Glória Apolo, a mulher que foi queimada por um raio, e era para ter morrido, porque um raio é o raio que acabou com a nossa internet lá em casa. Pois é. Faz uns 2 meses, acabou com uma árvore, um pinheiro enorme, gigantesco. Caiu um raio, pum, ele morreu. Impressionante o poder de um raio. Imagina um raio numa pessoa. Tosta ela inteira, né? Pois é, mas Glória Apolo, ela sobreviveu, né? Mas o interessante é que ela teve uma experiência
estando morta, porque parece que ela morreu mesmo e reviveu. Isso não está muito claro, mas pela experiência que ela conta, ela já estava do outro lado. E que Deus, primeiro falando para ela que todas as coisas ruins que ela tinha feito e que o lugar que ela mereceria por isso. Mas teve uma pessoa que, muito simples, que foi comprar uma panela, se eu não me lembro, e a pessoa que vendeu a panela e envolveu ela num jornal. No jornal tinha uma notícia sobre ela, sobre a Glória Apolo, que tinha sido fulminada por um raio. E essa pessoa rezou por ela. Disse, tadinha, vou rezar por ela. Não conhecia, não sabia quem era, não sei o que tal. E aí Deus disse, olha, graças a essa intercessão, vou te dar outra chance. Uma oração casual, talvez a gente até poderia dizer superficial. Não, para Deus não tem nada de superficial. Nós realmente estamos em um mundo sobrenatural. Sobrenatural. É muito mais importante que os nossos atos naturais. Né? Então, intercedam pelas pessoas. Intercedam. Alguém lhe faz um mal, né? Vão reclamar isso. Vou interceder por essa pessoa. Mas estou com muita raiva. Então só uma Ave Maria. E assim dá tempo do seu coração também se serenar, se tranquilizar. Né? A intercessão é tão simples e faz tanto bem ao mundo. Tanto bem ao mundo. Talvez Deus não destruiu esse mundo por causa da intercessão dos santos, né? Que estão frequentemente rezando e intercedendo nas suas orações por esse mundo. Né? Quarto tipo, oração de ação de graças. Né? Quarta forma de oração, oração de ação de graças, que é a oração de agradecimento. Quando nós agradecemos. Né? Jesus, no Evangelho, ele conta aquela história, né, no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 12 e seguintes, né? Lucas 17, 12 e seguintes. Quando ele curou os leprosos, ele estava caminhando, apareceram 10 leprosos à distância, e eles gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus já sabia o que eles queriam, e disse, vão e se apresentem ao sacerdote. Um leproso, na época de Jesus, a lepra era uma doença incurável. Mas caso se curasse, ele deveria se apresentar ao sacerdote. Por quê? Porque a lepra, ao ser uma doença contagiosa, ela também tinha um efeito social. Então, as pessoas leprosas, elas estavam proibidas de frequentar as sociedades, as comunidades, as cidades. Elas tinham que morar fora, na mata, etc. Ao apresentar-se aos sacerdotes, o sacerdote oficialmente a acolhia outra vez na comunidade. Então, Jesus, ao dizer para eles, vão se apresentem aos sacerdotes, ele estava dizendo indiretamente que os ia curar, mas não tinha curado. Então, eles foram. De caminho, eles se deram conta que estavam curados. Meu Deus, olha só, eu estou perfeito. Todo mundo feliz, pulando. E foram embora. E um deles voltou para agradecer. Só um dos 10. E para piorar a situação, né? Esse um era um samaritano. Se lembra que os samaritanos não se dão com os judeus, né? Eram inimigos. Então, Jesus judeu, o curado era samaritano, e ainda assim, ele foi o único que voltou. Os outros judeus não voltaram. Olha só, e Jesus ficou tão surpreso que perguntou para ele, ué, os outros 9 não ficaram curados? Será que eu errei nas contas? Será que eu mandei o Espírito Santo só para você e os outros não?
Ah, tá todo mundo curadinho da Silva, tá perfeito. Pois é. E não voltaram, olha só. Quer dizer que eles foram curados só no corpo, a sua alma não. Não deixaram que a graça penetrasse. A ação de graças, o agradecimento, é uma maneira de demonstrar que nós estamos curados na alma. E é uma certa forma também de pedir essa cura para Deus, da nossa alma. O agradecimento. E é muito saudável, nós agradecemos por tudo. Né? Acordamos de manhã, agradecemos por acordar. Né? Vamos comer, agradecemos o alimento que vamos receber. Ah, mas é que não estava tão gostoso assim. Mas é alimento, olha, imagina se você não tivesse. Deus te concedeu. Deus te concedeu tudo o que você tem. Família, inteligência, fé, relacionamentos, coisas boas e coisas ruins que Deus permite também para a nossa própria santificação. Repito, nós vamos tratar o tema do sofrimento lá na frente. Mas nós vamos ver que Deus, Ele nunca quer o nosso mal, Ele nunca manda um mal para nós, mas permite que certos males sucedam para que nós tiramos um benefício. Então também devemos agradecer os males. Também. Ai, que difícil! Pois é. É difícil, mas Deus nos concede esse dom. O santo Jó, vocês conhecem o livro de Jó? O livro de Jó, livro do Antigo Testamento, no qual ele era muito rico e tinha muitas posses e também era muito piedoso, uma pessoa muito santa. E o demônio, pois, pede a Deus para tirar todas as coisas dele, porque disse, não, olha, Jó só é bom e tem fé e etc., porque o Senhor encheu ele de dons. Tira tudo isso, que o Senhor vai ver que ele vai blasfemar na sua cara. Né? Isso é o demônio falando. E Deus disse, não, tá bom, então pode tirar todas as suas coisas, mas não toque nele. Aí no mesmo dia, Jó perdeu tudo o que tinha, inclusive os filhos. Né? E estava aí inconsolável, mas não blasfemou contra Deus. Então volta o demônio e Deus fala para ele, viu? Olha lá, ele não blasfemou. Porque o Senhor não tocou nele. Toca na saúde dele, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar na sua cara. E então Deus disse, tá bom, mas não o mate. E aí o demônio mandou para ele a lepra. Jó ficou leproso. E então até a própria esposa começou a falar para ele, e você continua sendo fiel a esse Deus que fez tudo isso contigo? Já manda esse Deus para aquele lugar. Né? E Jó disse para ela, se Deus nos deu os bens, né, nós também não devemos agradecer os males? Né? Por que não vamos receber dele, já que ele sabe o que é melhor para nós? Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Jó não só não blasfemou, mas ele exaltou a Deus, ele enviou bênçãos. Bendito seja Deus. Esse é o espírito de agradecimento. Seja lá o que acontecer na nossa vida, bendito seja Deus. Você sabe a história do servo que sempre dizia para o rei, tudo que Deus faz é bom? Conhece a história? Pois é, tinha um rei que tinha um servo que era muito feliz. E esse servo era o braço direito do rei e sempre estava com ele onde o rei fosse. E o tempo todo ele dizia, tudo que Deus faz é bom. Estava sempre agradecendo. Né? E o rei já ficava meio chateado. Tá bom, já entendi. Não sei o que. Um dia eles foram de caça e só foram, pois foi o rei, o seu servo, e pois lá os outros servidores que acompanhavam sempre o rei. E enquanto eles estavam lá no meio da caça, eles foram rodeados por uma tribo de canibais, né? E todos os servos, pernas para quem te quer, né? Não, isso é depois. Primeiro eles foram pescar.
Estou errando aqui a história. Primeiro eles foram pescar. E só foram os dois, né? Estava o rei e o seu servidor. E estão lá no barquinho pescando, daí o rei pega um peixe enorme assim e começa a puxar, né? E o peixe entra no barco, né? E estava o peixe pulando para tudo quanto é lado. E o rei fala, o que eu faço? O que eu faço? Vai, majestade, pega a faca e crava no peixe, né? Então o rei pegou a faca e foi cravar no peixe, errou o peixe e pá! Cortou o próprio dedo. Ai, meu Deus! Ai! E o servo grita, calma, sua majestade, tudo que Deus faz é bom. Como que tudo que Deus faz é bom? Acabei de cortar o meu dedo, você tá maluco? Que não sei o que e tal. E o rei, muito bravo, quando voltaram para o castelo, mandou esse servo para a prisão. Para aprender. Imagina, eu cortei o meu dedo e esse daí fica aí dizendo tudo que Deus faz é bom. Bom, no dia seguinte, está o rei lá tomando café, chama lá o outro servidor que estava servindo a mesa. E aí, o outro já parou de falar? Não, majestade, ele continua dizendo que bom que o senhor mandou ele para a prisão, né? Porque tudo que Deus faz é bom, né? Da escuta lá do calabouço, né? Tudo que Deus faz é bom. Então dá umas chicotadas nele, né? Daí desce lá o cara com as chicotadas, né? E aí, o que ele disse? Ele disse, tudo que Deus faz é bom. Não acredito, esse daí não tem jeito mesmo. Eu preciso me distrair, vou caçar. Daí agora entra a cena da caçada. Então vai o rei para a caçada com os outros servidores, enquanto que esse aí estava na prisão, aí todo chicoteado. E então estão lá na caçada, chega essa tribo de canibais, rodeiam o rei e os servidores, os outros servidores, pernas para que te quero, todo mundo consegue escapar e só fica prisioneiro o rei. E então está lá a tribo, e se preparando aquela dança lá em volta do caldeirão, né? Preparando aí para cozinhar o rei, né? E então, quando já iam colocar o rei na panela, aparece o feiticeiro da tribo. Calma, parem tudo! Nós não podemos comer nada impuro. Então, primeiro eu preciso ver se essa pessoa está intacta, íntegra. E então começa a revisar o rei e de repente vê, não! Impuro! Falta um dedo! Está faltando um dedo, é impuro! Então não podemos comer ele, manda embora! Então liberta o rei, né? Então o rei sai correndo, meu Deus, olha só, que coisa, verdade, tudo que Deus faz é bom, né? E então chega correndo no castelo e chama lá o servidor, libertem lá o meu servidor, né? E então já libertam o servidor, assim, vem cá, meu filho, deixa eu te agradecer. Daí, não, majestade, sou eu que tenho que te agradecer. E se prostra diante do rei, né? Disse, que isso? O que você está falando, né? Mas é claro, majestade, eu que tenho que agradecer ao senhor que me fez um bem tão grande. Disse, por quê? Como assim, né? O senhor me mandou para a prisão, né? Não, mas quando isso vai ser um bem? Olha, majestade, se eu não tivesse na prisão, eu tinha acompanhado ao senhor na caçada, não é isso? E se chegasse o momento da tribo indígena, todos iriam fugir e eu não ia fugir, porque eu estou sempre do seu lado, não é verdade? É verdade, você ia ficar junto comigo. E na hora que me inspecionassem lá, iam ver que eu era íntegro e eles tinham me comido e libertado o senhor. Então eu quero lhe agradecer pela prisão, porque graças ao senhor eu estou vivo. Porque tudo o que Deus faz é bom. Pois é, essa é só uma historinha, mas no fundo quer dizer uma grande verdade. Também os males que nos sucedem, Deus os permite para o nosso próprio benefício ou para o benefício de outras pessoas através da nossa intercessão. Então, ação de graças sempre, porque tudo o que Deus faz é bom. Quinto tipo de oração, quinta forma de oração, a oração de louvor. Oração de louvor. O que é o louvor? Diga-me.
Não, não é isso. O que é o louvor? Então a gente convida, vamos lá para uma tarde de louvor. O que será que é o louvor? Louvar a Deus. A Lua disse, Ricardo. Fala, Lua. Foi linda. Louvor, agradecer pelo ser. Não. Você pode incluir o agradecimento, mas não é a essência do louvor. A maioria dos salmos são louvores. Seria como, tem entre aspas, mas como poemas de amores. Sim, mas é mais do que isso. O poema é uma forma, né? O louvor, ele é muito parecido com a adoração. A adoração é o reconhecimento de que Deus é Deus. O louvor é esse reconhecimento mais expressado. É você dizer, cantar as glórias de Deus, manifestar quem Deus é. Dar testemunho público ou privado, você mesmo louvar a Deus, né? Então, o louvor é expressar que Deus é Deus. É uma expressão. É uma expressão. Então, quando nós falamos de louvor, é isso, né? A carta aos Efésios, no capítulo 5, né, diz o seguinte: recitai uns com os outros salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o Senhor em vossos corações. Ou seja, manifestando que Deus é Deus. É o testemunho de Deus é Deus. É o testemunho da grandeza de Deus, da beleza de Deus, das maravilhas que Deus faz na minha vida, na vida dos outros, na história, na criação. Então, quando nós falamos de um salmo de louvor, normalmente ele está cantando as maravilhas de Deus, ou na sua criação, ou as maravilhas internas de Deus, né? A bondade de Deus, a beleza de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Né? Manifestar isso é o louvor. Que muitas vezes nós vemos, né, como cantos, né, no qual pois, as pessoas têm formas de louvar diversas. Né? Então você pode louvar a Deus de uma maneira muito íntima, uma recitação de uma poesia, por exemplo. Muito suave. Outra vez, aquela gritaria e cantoria que pode estar num grupo carismático, né? Louvando a Deus. Né? Conversando com o Glauber esses dias já tem quase um mês, né? Ele falando sobre a adoração da madrugada que fizeram das 24 horas de adoração na jornada vocacional aí da diocese, né? Que ele ficou muito impressionado com o testemunho de que, primeiro, um grupo que era mais tradicional, interior, mais de canto gregoriano e tal, fez a sua hora de adoração. Aí. Em seguida, chegou um grupo carismático que começou com aquele louvorzão assim, espetacular. E disse, uau, essa é a riqueza da nossa igreja. Você pode louvar a Deus de qualquer maneira. Aquela que o Espírito Santo nos inspire segundo o carisma de cada um. O importante é o louvor em si, né? Que nós nos acostumemos a louvar a Deus. A importância do louvor. O louvor nos tira de nós mesmos, nos tira do nosso egoísmo, da nossa soberba, coloca a importância na outra pessoa, na pessoa de Deus. O louvor nos ajuda a que Deus seja o mais importante na nossa vida. Lembre-se que nós não podemos acrescentar nada a Deus. Então, o louvor também não acrescenta nada a Deus. É para o nosso benefício. Quando nós louvamos a Deus, é para o nosso benefício. Teve um curso Alfa. O curso Alfa é um curso online que as pessoas elas assistem um vídeo e depois tem umas perguntas no qual elas comentam o tema. Né? E teve um curso que eu me lembro de uma pessoa das perguntas, né? Se você pudesse, a pergunta era,
Se você pudesse perguntar algo a Deus, o que você perguntaria? E aparece um indivíduo que disse, eu perguntaria para ele por que ele tem essa obsessão de ser louvado por todo mundo. Esse daí não entendeu nada. Esse tá perdidinho da Silva. Nossa. Deus tem obsessão por ser louvado? De jeito nenhum. Se tem alguém que não precisa de louvor nenhum, é Deus. E contudo, Ele permite que nós o louvemos, porque isso nos faz mais humildes. Isso nos torna mais humildes. E a humildade é a virtude fundamental para que as virtudes infusas possam se desenvolver. Repito, a humildade é a virtude fundamental para que as virtudes infusas possam se desenvolver. Ninguém pode ser caridoso se não é humilde. Ninguém pode desenvolver a fé se não é humilde. Ninguém pode ter esperança se não tem antes humildade. Quer dizer, você praticando a humildade, você também pode praticar a fé, a esperança e a caridade. E a fé, a esperança e a caridade alimentam a própria humildade. E sem dúvida, o louvor alimenta a ambas. Então, essas são as formas de oração. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre as expressões da oração, que basicamente vão ser a oração vocal e a oração mental. Não vamos explicar como se faz essas orações ainda, isso vai ser um tema mais para frente, né? Vamos falar também sobre o Pai Nosso, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E se Deus nos dá perseverança, vida, saúde e agilidade para falar das coisas, nós vamos falar também dos graus da oração. Nossa, mas quanta coisa sobre a oração! Pois é, meus queridos, a oração ela é muito rica. A forma de relacionamento com Deus é muito rica, é extraordinariamente rica. Isso para que depois nós possamos crescer no nosso nível de oração. Eu tenho certeza que vocês já oram, vocês já têm as suas orações, já rezam, mas o nosso objetivo é ajudá-los a que cresçam na oração, se desenvolvam mais na oração, se abram ao caminho que Deus vai inspirando para a sua oração. Então, se Deus quiser, nós vamos conseguir falar sobre os 9 graus da oração. Estou achando meio impossível, mas para Deus não há nada impossível, então quem sabe, né? Afinal de contas, tudo que Deus faz é bom, não é? Muito bem, pessoal, dúvidas, comentários? Talvez esse encontro foi um pouco teórico, mas tomara que vocês já consigam colocar isso em prática na sua oração. Seja lá qual for a oração que vocês façam, tentem colocar essas formas de oração na sua oração. Então, vamos supor que você está fazendo sua oração da manhã. Tenha também espírito de adoração, tenha também espírito de súplica, tenha também espírito de intercessão e espírito de ação de graças e louvor. Tente colocar essas formas de orar dentro da sua oração, independente de qual é a oração que você está fazendo. Talvez é uma oração vocal, talvez é a oração do terço, talvez é uma adoração diante da Eucaristia, talvez é na missa, né? Vai se lembrando dessas formas. Então você vai enriquecendo a sua própria oração com formas diversas, não? Elas fazem parte de uma mesma oração, né? Numa mesma oração você pode conseguir colocar todas essas formas. E conforme você vai se habituando com elas, elas vão fazendo parte do seu dia a dia. Então, de repente, você intercede por uma pessoa, porque vem esse pensamento, né? Você vê uma notícia, começa, não sei lá, continuam as queimadas no Brasil afora. Vou interceder por esse pessoal, nossa, eles devem estar sofrendo muito. Vejam, é assim, é do momento, né?
acontece uma coisa, um livramento, né? Você atravessar a rua, daí, esqueci tal coisa, ao dar a volta, passa um carro a toda velocidade, meu Deus, obrigado, Senhor, olha aí, ação de graças, você já coloca, né? Você vê, de repente passa diante de uma floricultura, umas flores muito bonitas, e diz, nossa, olha como Deus é criativo, e você interiormente começa a louvar a Deus pelas maravilhas que Ele fez. Então, essas formas de oração, devem ir entrando na sua vida. Não só para os momentos específicos de oração, mas para que toda a sua vida seja uma oração. Então, cada uma delas vai sucedendo ao longo da sua vida, mas você precisa exercitar. Nos inícios sempre é isso, você meio que se ir forçando, para que você se habitue. E vai chegar um momento que isso é espontâneo. A ação de graça vai estar sempre na sua boca. Você vai estar como servidor do rei. Sempre vai estar saindo. Não, isso aí foi muito bom. Obrigado, Senhor. Como que foi bom? Foi ótimo. Foi fenomenal. E a mesma coisa a intercessão, né? Qualquer pessoa que você vê, você fica sabendo, qualquer coisa, qualquer notícia, você já está intercedendo. Você está intercedendo, já é um hábito, já faz parte, já é um diálogo constante seu com Deus. E você suplica, você se coloca nas mãos de Deus, você adora, você reconhece. Então, vão exercitando, coloquem isso nas suas orações, se for necessário, escrevam, façam seus propósitos, para que isso seja habitual nas suas vidas. E se Deus quiser, semana que vem, nos vemos novamente para o nosso próximo encontro. Me diga, Gabriel, vamos lá. Tem a dúvida agora aqui. Fenomenal. O rosário, ou o terço em si, que é a mesma coisa no caso, né? Mas no terço, teria todas as orações estariam inclusas nela, vamos dizer? Depende de como você reza. Porque o terço, ao mesmo tempo que ele é uma oração vocal, a gente vai explicar no próximo encontro, ele também é uma oração mental, é meditativa, você está meditando os mistérios. Mas a sua intenção é que deve incluir essas formas. Porque as formas, elas estão na intenção, não tanto no que você pronuncia. Então você pode estar pronunciando lá as Ave Marias, mas ao mesmo tempo está intercedendo, porque você ofereceu esse mistério. Ao mesmo tempo você está agradecendo, porque lhe vem um espírito de agradecimento, um desejo de agradecer. Ao mesmo tempo você louva, você na sua meditação, você está recordando a grandeza de Deus ao se encarnar no seio de Maria, por exemplo, né? Então isso já é um louvor, mas deve ser intencional. Senão você vai ter o seu valor, mas se você não coloca a intenção, essas formas de oração não estão presentes. Né? As formas de oração, elas devem ser intencionais. Você deve colocar essa intenção. Chega um ponto que é tão habitual em você que as intenções saem espontaneamente. Então, você agradece, você louva, você intercede, você adora, você já vai saindo, porque você está habituado. Mas enquanto você não se habitua, você tem que ir insistindo, recordando. Quero te louvar aqui, Senhor. Eu quero te agradecer aqui. Quero te interceder aqui por essa pessoa. Quero. E assim você vai fazendo. Colocando as formas também no terço, né, no rosário. Fenomenal, galera. Então vou dar a bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, queremos pedir a sua bênção sobre todas as pessoas que vão ver esse vídeo, mas em particular os que estão participando agora desse nosso encontro. Que o Senhor continue tocando seus corações no caminho da santidade, em particular que eles possam desenvolver essas formas de oração que passa a ser parte das suas vidas. Queremos pedir nessa bênção que o Senhor também abençoe as suas famílias, as suas intenções, as suas vocações, os seus medos, as suas preocupações.
E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Fenomenal! Deus abençoe muito. Beijos gigantes e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.